Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Clima de guerra em Brasília para a votação da manobra fiscal. Parlamentares são cercados por manifestantes e o senador Aécio Neves diz na tribuna que o governo deixa o Congresso de cócoras. E veja também nesta edição. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, é libertado em Curitiba e delação premiada confirma pagamento de propina ao Partido dos Trabalhadores. Pesquisa mostra uma sociedade machista que tenta impor restrições às mulheres. A gente vê uma diferenciação no tratamento de mulheres que estão sozinhas, por exemplo, em restaurantes. Chips monitoram funcionários no local de trabalho e aplicativo permite espionar conteúdo dos celulares dos outros. Nova enquete da campanha Reforma Política Já quer saber se o eleitor é a favor ou contra o voto obrigatório. Helicóptero explode em Santiago do Chile durante operação de resgate. Entra em vigor em todo o país lei que proíbe o fumo em locais fechados. 2014 caminha para se tornar o ano mais quente da história. E eu tenho a companhia do cientista político José Álvaro Moisés e do advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mulaer. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp. O número é 11, o DDD aqui de São Paulo, o código de São Paulo, 975592915. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Depois de muito tumulto, o caminho para a votação do projeto que extingue a meta fiscal de 2014 está aberto. 4 vetos presidenciais que trancavam a pauta no Congresso foram votados hoje à tarde. Essa foi a resposta de quem queria acompanhar a votação, mas encontrou as portas do plenário isoladas por seguranças. Com a Constituição nas mãos, além de faixas e cartazes, os populares pediam o que chamaram de fim da gastança no governo. O tumulto era tanto que o ex-presidente do Senado, José Sarney, acabou nem descendo do carro, cercado pelos manifestantes. O clima estava ainda mais tenso dentro do Congresso. O senador tucano Aécio Neves acusou a presidente Dilma Rousseff de comprar congressistas. Hoje, a presidente da República, repito, coloca de cócoras o Congresso Nacional ao estabelecer que cada parlamentar aqui tem um preço. Os senhores que votarem a favor dessa mudança valem R$748 mil. Essa é uma violência jamais vista nesta casa. Aécio se referiu ao decreto editado por Dilma esta semana, condicionando a liberação de verbas para emendas individuais dos parlamentares à extinção da meta fiscal. Ivan Valente, do PSOL, defendeu o fim do superávit primário, a economia anual do governo para pagar os juros da dívida pública. Nós queremos superávit zero. Pelo lado governista, o senador Paulo Paim tentou retomar a votação dos vetos presidenciais que trancavam a pauta da meta fiscal. Vamos construir um grande acordo e votar em substitutivo. No fim da tarde, a votação desses vetos foi concluída. Na noite de ontem, ela havia sido suspensa após a senadora Vanessa Graziotin dizer ter sido xingada por pessoas que acompanhavam a votação na galeria. Houve tumulto, troca de empurrões e uma senhora de 79 anos chegou a levar uma gravata de um segurança do Legislativo. José Álvaro Moisés, que clima tenso, hein, rapaz? Muito tenso. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Eduardo, telespectadores. Clima muito tenso. Eu acho que tem várias questões aí que merecem a gente conversar, discutir, William. Em primeiro lugar, eu acho que não faz sentido, num país como o Brasil, ter aprovado ano passado um orçamento e tinha uma meta fiscal, o governo descumpre a meta e depois organiza uma base para aprovar uma lei que permite o descumprimento. Eu pergunto, será que a Receita Federal permitiria que as pessoas não pagassem o imposto de renda no Brasil? Agora, vamos olhar pelo lado bom, Moisés. Não é razoável. Só para mim concluir isso, Eduardo.
Por outro lado, se você tem protestos populares, de pessoas que querem expressar o seu ponto de vista, o Congresso tem que recolher isso, tem que acolher, num bom sentido. Então, todas as pesquisas mostram que os partidos políticos e o Congresso Nacional são as instituições que estão na pior situação do ponto de vista da confiança das pessoas. Aí, quando os populares vão se manifestar, expressar um ponto de vista, ocorre isso que nós vimos, que eu acho lamentável, realmente lamentável. Isso é legal? O Eduardo Santinho aqui pelo WhatsApp está perguntando, é legal impedir a entrada das pessoas que querem acompanhar a votação? Não, eu não penso que é legal, porque existe a área reservada para as pessoas que querem assistir exatamente para isso. Se o Congresso, quando foi construído, quando foi estabelecido, reservou uma área, significa que não pode impedir as pessoas de entrarem. Que pessoas queiram acompanhar o que a Casa da Representação Nacional decide, discute e faz, elas não podem ser impedidas. Era a Casa do Povo. Só um detalhe nisso, William. Eu não estou dizendo, evidentemente, que eu sou nada a favor de xingamento, de atos de violência contra deputados ou contra senadoras. Isso não faz nenhum sentido, mas eu estou olhando o outro lado da questão. Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Moisés. Nós vamos começar discordando aqui hoje, felizmente. O Ivan Valente falou lá do fim do superávit, né, primário. Qual a importância desse superávit primário? Eu queria dizer, William, a importância do Congresso, porque com todo esse bafafá, a verdade é que abemos Congresso, temos Congresso. Quer dizer, quanto tempo a gente não via na televisão, ao vivo, os deputados e tal, senadores, discutindo uma questão e o público vendo essa discussão. Quer dizer, por mais lamentável que seja, eu acho que tem um lado positivo para tirar. Segundo aspecto, eu acho que quando o Congresso delibera, o Congresso foi eleito pelo povo. O Brasil inteiro está assistindo, não tem que entrar roaceiro para fazer desordem dentro do Congresso. Você tem uma galeria para a popular assistir, você tem a televisão. Esse negócio desse governo que estimula a manifestação popular, o grupo, não sei o quê, dessa vez se voltou contra o governo, mas nem por isso eu vou aplaudir. Eu acho que está errado. Eu acho que o Congresso, as câmaras têm que ter paz para deliberar. Agora, a questão do superávit é fundamental, uma questão de equilíbrio. É como na nossa casa, quer dizer, se eu gastar mais do que eu ganho, eu estou ferrado. Então, não adianta eu pedir licença para gastar mais do que eu ganho, porque vou ficar devendo e a coisa desanda. E eu lembro, é crime não cumprir a lei orçamentária. Então, o que estão pretendendo é uma anistia, uma franquia para gastar o que quiser, não pode. Mas, Eduardo, esse é que é o ponto mais importante. Na verdade, está havendo um descumprimento da meta fiscal e da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, eu acho que nós precisamos discutir se faz sentido na democracia você formar uma maioria para autorizar o governo a descumprir aquilo que o próprio governo propôs o ano passado na lei orçamentária. Com uma agravante que descumpriu no ano eleitoral, em que é o ano que ele precisava gastar para se reeleger. O Gabriel P. aqui pelo Twitter. Nenhuma novidade, infelizmente, o governo quer alguma aprovação do Congresso, tem que pagar aos parlamentares, todos sabemos. Como é que é isso? Vocês mudam a LDO e eu dou emendas parlamentares. Isso é permitido? Não, isso é uma negociação normal de ocorrer no Congresso? Esse é outro aspecto que eu considero mais grave ainda, William, porque, veja bem, a presidente da República assinou um decreto condicionando o pagamento de emendas à votação, por exemplo, nesse caso, Quer dizer, há aqui uma lógica, já não é mais presidencialismo de coalizão, apoio da base, mas é uma lógica institucional que, de certa maneira, cria compulsoriedade, obriga os parlamentares a ir numa direção que o governo quer. Eu acho que isso realmente levanta uma dúvida sobre a autonomia do Congresso. Não dos parlamentares que estão na sua função, mas do modo como o Executivo está tratando o Congresso. Olha, mas eu vou mais longe. Eu já acho que esse negócio das emendas do deputado, que cada um tem uma cota para gastar como quer, é o fim da picada. Quer dizer, toda a ideia de república é essa, você prioriza as prioridades globais. Cada deputado tem direito a um X para suas emendas, para mandar para o seu setor, para garantir o seu eleitorado. E, a meu ver, é um contrassenso. Quer dizer, se eu dissesse isso na Câmara, os deputados iam querer me bater, porque eles acham que dependem disso para manter o seu curral e para se reeleger, mas eu acho o fim da picada. Sobe a taxa de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic de 11,27% para 11,75% ao ano.
É o maior patamar da taxa oficial de juros desde 2011. Essa foi a última reunião do Copom este ano. Uma pesquisa revelou que a maioria dos jovens reconhece que a sociedade brasileira é machista. Eles também mantêm atitudes que oprimem as mulheres. Uma sociedade machista e com comportamentos agressivos contra a mulher. Eu, por exemplo, sou condutora de ambulância e as pessoas me olham estranho, não aceito, as empresas não permitem isso. A gente vê uma diferenciação no tratamento de mulheres que estão sozinhas, por exemplo, em restaurantes, da forma de atender. Pode parecer coisa do século passado, mas é um perfil atual dos jovens brasileiros, revelado por uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular, com mais de 2.000 homens e mulheres de 16 a 24 anos em todo o país. Segundo o levantamento, 96% dos jovens concordam que a sociedade é machista. E vão além. 80% acham errado a mulher ficar bêbada em festas. 76% criticam mulheres que mantêm vários casos amorosos. 68% também acham errado a mulher fazer sexo no primeiro encontro. 48% não concordam que a mulher saia com amigos para bares ou baladas sem o companheiro. A gente tem uma cultura machista muito forte na sociedade brasileira que acaba sendo reproduzida por homens e mulheres. Em pleno século XXI, depois de tantos anos do surgimento do movimento feminista, era de se esperar que homens e mulheres fossem tratados de maneira igual na sociedade brasileira. Em vez disso, o que se viu foi a manifestação do machismo em um espaço que permeia praticamente todas as relações hoje em dia, as redes sociais. A pesquisa mostrou que 25% dos entrevistados admitiram que olham e-mails e mensagens nas redes sociais. 19% afirmaram que exigem a exclusão de amigos. 17% disseram que proíbem conversas com amigos na internet e 11% querem a senha do e-mail e das páginas em redes sociais. 32% das mulheres entrevistadas disseram que tiveram que excluir algum amigo do Facebook. 30% afirmaram que tiveram e-mail ou perfil de rede social invadido pelo namorado. 2/3 das mulheres já foram vítimas de violência, ainda que não consigam pontuar isso como uma violência doméstica. Mulher, nessa questão aí, a sociedade não está avançando? Olha, eu acho que o primeiro avanço é reconhecer que a sociedade ainda é machista. Quer dizer, por mais que nós sejamos modernos, a gente teve essa formação e a gente convive com o racismo. Como eu acho que o racismo é a mesma coisa. A primeira coisa para combater é dizer, não, nós viemos de uma herança em que incutiram em nós uma cultura que tem um pouco de racismo. Eu tenho que combater isso a cada dia e o machismo a cada dia. Então, a sociedade evoluiu um pouco, lógico, mudou muito a posição das mulheres, com as gerações isso vai mudando, mas há resquícios e há muitas aberrações ainda. Quer dizer, ainda há esses falsos machinhos aí que querem mandar na namorada com 15 anos, se usa a roupa não sei como, com quem fala no celular. Isso é o fim da picada, mas a luta é longa, isso vai demorar para resolver. Moisés, por que somos tão machistas? Eu acho que esse é um ponto que eu estou inteiramente de acordo com o Eduardo. Quer dizer, eu acho que o reconhecimento de que o machismo ainda é um elemento forte da cultura brasileira, do comportamento, explica comportamento, orienta a maneira como os rapazes, os homens se relacionam com as mulheres, é extremamente importante o reconhecimento. Agora, nós precisamos dar alguns passos, né? Reconhecer e encontrar meios, formas para discutir isso. Eu acho, William, que esse é um tema que tem que ser discutido nas escolas. Tem uma série de questões que o currículo escolar precisa incorporar. Faz parte da vida moderna, não é? Da abertura, da modernização do país, que temas dessa natureza possam ser trazidos, discutidos pelos professores, para abrir a cabeça das pessoas, de uma boa parte desses jovens que, por exemplo, dizem a sua namorada não pode sair sozinha, ela não pode encontrar... Eu vi os termos da reportagem, não é? Da pesquisa, não pode encontrar com amigos se o namorado não estiver junto. Isso é muito conservador, é um comportamento extremamente conservador. E do ponto de vista da sexualidade, talvez fosse interessante os jovens dar uma espiada no que aconteceu nos anos 60, com os Beatles, com toda a revolução que houve de comportamento naquele momento, em que era a ideia do amor livre e, digamos assim, de ampliar espaços de escolha das pessoas. Acho que esse é um ponto importante nessa discussão. O que, no fundo, o machismo significa para as meninas e para as mulheres, como apareceu, é que proíbe que elas façam escolhas. Ora, isso é ruim, né? Porque afeta o destino das pessoas.
Olha, o Murilo Ribeiro aqui, ele destaca uma questão. As mulheres submetem-se às normas dos homens, em sua maioria, por causa de questão financeira. Não necessariamente, viu, William? É toda uma questão cultural nisso e de educação. Moisés, nesse ponto, tem razão. A educação é fundamental e a rebeldia é necessária. Quer dizer, a mulher não pode aceitar ser tratada como animal doméstico. Acabou essa fase. Eu também não sou saudosista dos anos 60. Eu acho que foi foram anos de explosão. Os Beatles, o Paul McCartney está aí ainda despertando paixões no Brasil. Mas eu acho que depois do avanço, houve um retrocesso. Acho que está na hora de uma busca de equilíbrio. Aí. Ó, o Vitor de Taubaté aqui, Moisés. E quando a mulher controla o homem, é feminismo? Não, mas é que isso acontece que eu acho que não se justifica também. Não há nenhuma razão para haver controle e dominação de nenhum lado. Mas não é isso que existe na sociedade brasileira, na sua grande maioria. Mas existe também, hein? Existe também, mas é menos. Eu diria para o Vitor que é preciso olhar um pouco isso. Do ponto de vista de característica predominante da cultura, é o machismo, a ideia de que os homens controlam, orientam, coordenam as mulheres. Às vezes, inclusive, usando violência. Apareceu recentemente, no Dia Internacional da Mulher, como tem ainda muita violência doméstica contra a mulher no Brasil. Veja a seguir, você é a favor ou contra o voto obrigatório? E mais, Justiça liberta ex-diretor da Petrobras, Renato Duque.